Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje é o uso do dicionário. Você sabe para que serve um dicionário? Como devemos localizar palavras para entender melhor seu significado? Não sabe? Então eu te convido a acompanhar este videoaula comigo. Vamos começar? Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Maria, amiga da Tainá, é uma garota que gosta de ler bastante. Nesta pandemia, ela aproveitou para ler uns livros antigos que tinha lá por sua casa. Livros velhos, sabe? Porém, no meio da leitura, apareceram palavras desconhecidas. E aí? O que fazer quando nos deparamos com palavras desconhecidas? No caso de Maria, ela recorreu a um dicionário. Sim, aquele livro que muitas vezes tem uma espessura bem grande. Dicionário é o nosso grande aliado quando temos dúvidas quanto às palavras, principalmente aquelas mais desconhecidas para nós. É lá que sabemos todos os significados que uma palavra tem. Se você não tem hábito de consultar dicionários, comece hoje mesmo, viu? O uso frequente do dicionário é um importante hábito para que você aprenda a escrever as palavras corretamente. Para isso, é necessário que você saiba usá-lo de forma correta, toda vez que você tiver dúvidas. Vamos conhecer a estrutura de um dicionário agora, para que você ganhe confiança no manuseio de um. Existe o dicionário físico, que nem este que a amiga da Tainá segura. Tenho certeza que lá na sua escola há dicionários físicos que nem este. E existe também dicionários online, as quais você pode acessar pela internet, através de computador ou um celular, por exemplo. Porém, nesta aula, usaremos informações de dicionários online. Ao abrir um dicionário, tanto online quanto físico, encontraremos algumas informações. Essas informações estão listadas em verbetes. Verbete, o que é isso, professora? É um conjunto de significados e explicações diferentes dado a cada uma das palavras. Em alguns verbetes, você pode encontrar vários significados para uma mesma palavra. Veja este exemplo. A palavra procurada foi mexerica. Você sabe o que é? Vamos analisar juntos os significados que o dicionário mostra da palavra mexerica. Veja, o dicionário nos trouxe dois significados para uma mesma palavra. Leiamos juntos. Significado 1. Fruto menor que a laranja, bastante aromático, tangerina. Significado 2. Árvore da família das rutáceas que dá esse fruto. Qual dos dois significados devemos usar? Podemos usar os dois? Bem, depende do que você está falando. Por exemplo, gostaria de provar uma mexerica. Qual dos dois significados você acha que está se referindo? Ao primeiro significado do dicionário aí, que está sendo mostrado a você, certo? Vejamos agora um outro exemplo. Leia a fala da Tainá. Gostaria tanto de provar coisas diferentes. Hoje acordei com vontade de provar um chimarrão. Você sabe o que é chimarrão? Só temos uma escolha: buscar seu significado em um dicionário. Veja as definições mostradas pelo dicionário online. Chimarrão é um gado bovino que foge para os matos e se torna selvagem. Segundo significado, mate amargo, servido quente dentro de uma cuia chamada porongo e bebido através de uma bomba. Lendo esses dois significados, qual dos dois
pode ser encaixado na fala de Tainá? Muito bem. Quando Tainá diz, acordei com vontade de provar chimarrão, ela quer dizer que quer se deliciar com uma bebida quente, que é feita de erva quente. Portanto, o significado que se encaixa na fala de Tainá é o significado de número 2. Para você que nunca viu um chimarrão tão famoso na região sul do nosso Brasil, desfrute por enquanto com esta imagem aí. Está conseguindo perceber a importância de consultar um dicionário? Até agora mostrei alguns exemplos de textos curtos. Vamos agora para um texto um pouco mais longo. Lerei para você uma fábula, a qual apresenta algumas palavras que podem causar dúvidas referentes aos seus significados. E depois escolheremos outros significados para a mesma palavra. Vem comigo. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu um ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha outra. Tenho duas palavras aqui para fazer destaque. A primeira palavra é espichado e a segunda é urros. O que você sabe sobre elas? O que elas significam? Talvez algumas ideias possam vir à sua mente neste momento. Entretanto, para termos certeza do que elas significam, é necessário o uso de um dicionário. Consultemos. Vejamos. A palavra espichado tem dois significados. O primeiro diz que espichado é aquilo que tem espicho. Segundo significado, espichado quer dizer algo esticado ou alongado. Passemos para a segunda palavra, a palavra urros. Também apresenta dois significados, como vocês podem ver aí. Primeiro, a voz própria ou o rugido de algumas feras. Segundo significado, bramido e rugido. Qual dessas duas palavras é a mais adequada para cada uma delas? Olhe o texto agora com a substituição das duas palavras. Um leão cansado de tanto caçar dormia esticado à sombra de uma boa árvore. Próxima substituição. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus rugidos de raiva. Acharam fácil agora de entender? Através da substituição de palavras, você tem a oportunidade de deixar seu texto o mais compreensível possível, ou não. A escolha é sua na hora de escrever. Depois de aprendermos mais sobre consulta ao dicionário, chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Leia o texto abaixo e responda à atividade. O punho é uma articulação formada por vários ossos, sendo o maior deles o rádio. Esse osso é o mais comumente fraturado no membro superior, principalmente na sua região mais distal, que forma a articulação do punho. Muitas pessoas acreditam que quebrar o osso é diferente de fraturar, mas é a mesma coisa. Segundo o texto, a palavra rádio é: letra A, aparelho de comunicação à distância que recebe e propaga sinais radiofônicos. Letra B, a palavra rádio é um dos ossos que compõem o punho. Letra C,
A palavra rádio é um elemento químico? Letra D. Aparelho usado para estabelecer uma comunicação entre um lugar e outro, entre táxis, embarcações e aeronaves. A palavra rádio, segundo o texto que acabamos de ler, tem qual significado, aluno? Qual é a sua resposta? Vamos verificar qual é a resposta correta? A resposta correta é letra B, um dos ossos que compõe um punho. As outras alternativas são verdadeiras e são definições também encontradas em um dicionário da palavra rádio, mas eu mostrei a você um texto, o qual a palavra rádio tem um dos vários significados que essa mesma palavra oferece, ok? Passemos agora para a atividade número 2. Leia o texto abaixo. Convite. 24 de novembro de 2021, a partir de 17 horas. Apresentações das peças teatrais da oficina de teatro do Espaço Verde. Qual das frases abaixo refere-se à peça teatral? Letra A. O motor da moto é composto por várias peças? Letra B. Esta cadeira é composta por várias peças de madeira? Letra C. A peça, A Estrada, é encenada no Teatro Amazonas com o apoio do governo do estado? Letra D. Este quarto é revestido de peças de madeira. Qual dessas frases lidas refere-se à peça teatral? Veja que peça tem vários significados, mas que peça é essa que a questão, que a atividade está nos pedindo? Peça teatral. Qual é a resposta correta? Letra C. Vejam, a peça A Estrada é encenada no Teatro Amazonas com o apoio do governo do estado. Esta é a alternativa correta. Passemos para a atividade número 3. Consulte o dicionário e marque a opção correta. Vejam, coloquei roupa no cesto. E aí, é cesto com S ou cesto com C? Precisamos consultar o dicionário. Próxima frase. A casa tem 40 metros quadrados de comprimento ou comprimento? Para tirarmos a nossa dúvida, faz-se necessário o uso do dicionário. Consultemos. Vejam, cesto com S é um número ordinal e fracionário correspondente a 6, ou fração da unidade dividida por 6, a sexta parte. Cesto com C, recipiente usado para colocar, guardar ou transportar objetos ou alimentos, geralmente confeccionado com fibras entrelaçadas sem alça e ou tampa. Cesto, cesta de lixo, de roupa, de pão e etc. Consultemos as outras palavras. Comprimento com O apresenta 4 significados. Veja, significado 1, extensão entre duas extremidades. Significado 2, altura. Significado 3, tamanho. Significado 4, distância. Comprimento com U. Significado 1, ato de cumprir. Significado 2, execução, observância. Significado 3, ato de cumprimentar, saudação. Significado número 4, cerimônia, venha. Vejam, são palavras parecidíssimas, mas com significados diferentes. E só foi possível tirar a dúvida quando consultamos um dicionário. Por isso, a nossa resposta correta é: coloquei roupa no cesto com C e não com S. A casa tem 40 metros quadrados de comprimento com O e não com U. Parabéns, aluno, você que se esforçou em fazer essas atividades. Quero te convidar agora para a hora da revisão. Somos rodeados por palavras nas rodas de conversas, nas variadas placas de informação,
nos livros, nas igrejas, supermercados. É quase impossível nos livrar delas. E quantas vezes você já ouviu uma palavra e ficou sem entender o seu significado? Tenho certeza de que várias vezes. Desejo que com esta aula você seja encorajado a sempre buscar os significados das palavras que desconhece. Separe em um caderno as palavras que você ainda desconhece e anote os seus significados que for encontrando. Este, com certeza, é um ótimo exercício para você ir expandindo seu vocabulário e sua curiosidade. Você viu por aqui que existe uma organização nos dicionários. Isto é necessário, já que existem dicionários que possuem mais de 400 mil palavras. E como organizar tudo isso? Através de uma ordem alfabética. E é através desta ordem que você deve seguir para encontrar cada palavra. É muito importante que você compreenda que cada verbete apresentado tem vários significados, porém, nem todos eles podem ser usados, pois dependem da frase que você quer construir. Lembra da palavra tangerina? O dicionário nos apresenta dois significados para esta palavra. Primeiro, o fruto tangerina, como você pode ver, e o segundo significado refere-se à árvore que dá a tangerina. Qual significado usar? Depende do emprego da frase elaborada, não é? Encerramos mais uma aula produtiva de língua portuguesa. Espero que você consiga fazer muitas pesquisas em dicionários e que seu mundo de conhecimento se expanda cada vez mais. Aguardo você na nossa próxima aula e até mais! Olá, queridos estudantes, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Iremos hoje identificar regularidades em sequência de números naturais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Lembra dos símbolos dos números naturais? Os números naturais têm como símbolo a letra N. E para representar o conjunto numérico deste grupo, ele é colocado à frente para determiná-los. Observe esse conjunto de números naturais, que são iniciados e finalizados com este símbolo aqui, que chamamos de chaves. É ele que nos mostra onde inicia e finaliza um conjunto. Os números dentro desta sequência que você vê aí são separados por um sinal chamado de ponto e vírgula. Observe bem. E este conjunto de 3 pontinhos sequenciais bem no final, que chamamos de reticências. Deu para notar? Aqueles 3 pontinhos sequenciais, eles são muito comuns na língua portuguesa. Eles servem para indicar uma pausa ou intercalar uma frase. E na matemática, ele indica que uma sequência não tem fim. Ela segue para o infinito. Compreendeu a diferença? Agora, vamos nos aprofundar na ideia de múltiplo, pois é o que vamos procurar a partir de agora. Vamos lá. Os múltiplos de um número são um conjunto cujos elementos são obtidos após a multiplicação de um número fixo por todos os outros números inteiros. Vamos ver isso na nossa máquina multiplicadora que está agora na tela. Está vendo os números acima? Eles serão multiplicados na nossa máquina multiplicadora. Vamos ajustá-la. Ela, neste momento, está multiplicando por 1. Apertamos o botão e ela agora multiplica por 2. E mais uma vez, e agora ela multiplica por 3. O número 3
é o nosso multiplicador e esta máquina resulta em múltiplos de 3. Vamos colocar os números. O número 1 multiplica por 3 e resulta no múltiplo 3. Colocamos agora o 2, que multiplicado por 3 resulta no múltiplo 6. Colocamos o número 3 agora, que multiplicado por 3 resulta no múltiplo 9. E colocamos o 4, multiplicado por 3, resulta no múltiplo 12. Colocamos o 5, agora, que vai resultar no múltiplo que é 15. Colocamos também o 6, que 6 vezes 3 é 18, muito bem. Eureka! Que legal esta máquina multiplicadora, não é mesmo? Uma vez fixado um número inteiro, preste bem atenção, que neste caso aí, ó, foi o 3, e multiplicando por todos os números inteiros, que neste caso foram os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, formaremos um outro conjunto de números que chamamos de conjunto dos números múltiplos de 3. Dessa forma, os múltiplos, que é simbolizado pela letra M, lembre-se bem, de 3, vamos colocar, fica entre parênteses, são 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Lembre-se sempre que esta é a forma de se referir aos múltiplos de qualquer número, iniciando com a letra M e o multiplicador entre parênteses e os múltiplos entre chaves. E não esqueça, o conjunto de múltiplos é infinito e é por isso que é necessário as reticências bem no finalzinho. Dessa forma, conseguimos compreender que o múltiplo de um número natural é o produto da multiplicação desse número por outro qualquer. Agora, pegamos, por exemplo, o 8 e multiplicamos por um número qualquer, como por exemplo o 2. Teremos como resultado o número 16, que é múltiplo de 8. Então, o nosso número fixo, neste caso, o número que fica na máquina como padrão da multiplicação é o número 8, que multiplicado por números aleatórios tem como resultado múltiplos de 8, formando assim o grupo dos números múltiplos de 8, como você pode ver aí na tela. Mas agora, atenção! Lembra do que eu falei sobre os números a partir do número 1 possuem múltiplos? Por que será que eu excluí o 0? É porque o 0 só tem um único múltiplo, que é ele mesmo. Ora, quando multiplicamos o 0, ou seja, nada, por nada, o resultado é nada, não é mesmo? E além disso, o 0 é múltiplo de qualquer número natural, de qualquer um, pois qualquer número multiplicado por 0 é ele mesmo. Não é legal? Outra regra importante é compreender que todo número natural é múltiplo de si mesmo, pois todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Como, por exemplo, 4 vezes 1 é 4. Logo, 4 é múltiplo de 4. Agora, vamos observar a sequência aí na tela. Vamos lá. Lembra do que vimos sobre regularidade na aula anterior? Nem sempre nos múltiplos números a sequência seguirá uma única operação. Às vezes, pode ser 2 ou mais sequências. Nesse caso, parece ser um conjunto de números em ordem crescente que estão confusos, pois não seguem um padrão. Porém, se você observar que entre o primeiro e o segundo número há um salto de 3 números, ou seja, é somado a ele mais 3 e dá exatamente o número da sequência, o 6. Observe bem, eu estou no 3, vou pular 3 números, 3, 4, 5, 6 e chegamos no 6. Após isso, é somado apenas uma unidade e já chegamos ao próximo. E isso se repete até o fim.
percebemos que a regularidade desta sequência numérica é de mais 3 mais 1. Então, por que não somá-las para termos uma única regularidade, já que elas são da mesma operação? 3 mais 1, 4. Então, desta forma, vamos saltar em vez de mais 3, mais 1, para somente um pulo de 4 números. Fazendo isso, temos a nova sequência que você pode ver aí. Ficamos com uma sequência de 4 em 4, que é a união das duas somas que encontramos. Agora, observe que curioso. Quando dividimos todos os números pelo mesmo divisor, a sobra sempre será a mesma. Dividimos por 2 em todas as divisões e a sobra foi a mesma, 1. Então, se atente, pois nem sempre haverá um único padrão, uma única operação presente. Pode haver mais. Basta que você consiga encontrar a relação que cada número em sequência possui um com o outro. Continua atento à aula? Prestou bem atenção em todo o conteúdo e nas regrinhas? Muito bem, excelente! Agora vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa hora da atividade. Atividade 1 na tela. Encontre e separe os múltiplos de 5. Você está vendo aí, temos vários números de cores diferentes, de formas diferentes, e o nosso objetivo é encontrar os múltiplos de 5, ou seja, todos os números que contam de 5 em 5. Bom, se eu vou encontrar o múltiplo de 5, que tal eu iniciar com o 5 que está aí, ó, na tela? Vamos separá-lo. Vamos lá? O primeiro número é o 5. E depois dele, qual é o número que eu tenho aí disponível? Muito bem, é o número 15 que está lá no canto. 5, 10 que eu não tenho aí. E depois o 15, contando de 5 em 5, não esqueça. Contando de 5 em 5, qual é o próximo número que eu posso encontrar aí para separar? Muito bem, é o número 25. Como eu não tenho 20 aí nessa lista, eu passo para o próximo número, que é 25. Depois do 25, qual é o próximo número? É o número 30. Eu tenho já na sequência aí, ó, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E depois do 30, qual é o número, o último número que eu posso tirar daí como múltiplo de 5? É o número 40. Eu não tenho 35 aí. Então, o próximo de 35 é o 40. Muito bem, temos a sequência dos múltiplos de 5. Atividade número 2. Descubra os 6 primeiros múltiplos dos seguintes números abaixo. Vamos lá. Vamos aí ao primeiro. Eu preciso dos 6 primeiros múltiplos do número abaixo, que é o número 6. O próximo é do número 8 e do próximo é o número 10. Vamos lá começar pelo 6. Qual é o primeiro múltiplo de 6? O primeiro múltiplo de 6 é ele mesmo, muito bem. E o próximo, contando de 6 em 6, é o 12. E o próximo, 18. O próximo, 24. O próximo, 30. E o último, nesta sequência, é o 36. Muito bem. Perceba que ele está pulando de 6 em 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Vamos para os múltiplos de 8. Vamos lá. Qual é o primeiro múltiplo de 8? O primeiro múltiplo é ele mesmo. E depois, todos os múltiplos que estão contando de 8 em 8. Vamos lá, colocando. 16, 24, 32, 40, 48. E por último, os múltiplos de 10. Vamos lá. Primeiro o 10, que é o múltiplo dele mesmo. E na sequência temos o 20, o 30, o 40, o 50 e o 60. Perceba bem, olha só. Os múltiplos de 6
eles estão contando de 6 em 6 e você percebe aí que essa é a tabuada de 6. Percebeu? Muito bem. E aqui temos os múltiplos de 8, também pertencentes à tabuada de 8. E os múltiplos de 10, também pertencentes à tabuada de 10. Por quê? Porque eles vão multiplicando e assim todos os produtos da multiplicação pulam de 6 em 6, de 8 em 8 e de 10 em 10. Vamos lá. Atividade número 3. Em uma biblioteca, alguns números de livros foram perdidos. Observando a sequência, vamos descobri-lo juntos? Observe aí, ó. Nós temos uma sequência de números e 3 livros estão sem números. Como nós podemos encontrar o número que está aí ausente? Primeiro, vamos olhar ali, ó, o primeiro número, a relação entre 1 e 5. Vamos lá. Entre 1 e 5, eu estou saltando 4 números. Eu estou no 1, vou pular 2, 3, 4, 5. Eu saltei 4 números. E depois do 5 para o 7, quantos números eu salto? Eu salto 2 números, ou seja, eu somo ao 5 mais 2 e chego ao 7. Vamos ver se esse padrão, essa sequência, se repete nos outros números. Vamos lá. Do 7 para o 11, eu tenho 4 saltos. Ou seja, eu estou no 7, vou pular 8, 9, 10, 11. Cheguei a 11 saltando 4 números. Então, pela lógica, quando eu saltar para o próximo, o padrão deve ser mais 2. Logo, é o número 13 na sequência. Agora vamos descobrir o segundo espaço vazio. Vamos lá. Lembrando do padrão. Mais 4, mais 2. Muito bem, o número é o 25. E o último, observe o padrão, mais 4 e agora mais 2. E temos aí o número 37. Muito bem, parabéns. Atento? Muito bem, agora vamos ver tudo que aprendemos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que para representar sequências numéricas de números naturais, iniciamos com o símbolo deste grupo, a letra N. E o conjunto de números fica entre chaves, separadas por um ponto e vírgula. Quando sabemos de que conjunto nos referimos, colocamos a letra M na frente e o multiplicador entre parênteses e acrescentamos o conjunto na sequência. Vimos também que o múltiplo de um número natural é o produto da multiplicação desse número por qualquer um, onde usamos para exemplificar os múltiplos do número 8. Vimos também que o zero só tem um único múltiplo, que é ele mesmo, e que o zero é múltiplo de qualquer número natural, além de saber que todo número natural é múltiplo de si mesmo. Gostou da aula de hoje? Muito bem, eu fico muito feliz que você tenha prestado atenção, resolvido as atividades junto comigo. Continue assim que você vai dominar a matemática muito rápido. Em caso de dúvidas, procure o seu professor, a sua professora, esforce-se, continue estudando, continue sendo um exemplo de estudante. Tchau, tchau, um grande abraço e até a próxima aula.